Bom dia. Hoje eu estou aqui com o Eduardo. O Eduardo estudou comigo na SPM, Publicidade e Propaganda, e a gente passou muitos anos juntos aí. Depois de um tempo a gente se reencontrou e agora ele está na área de recursos humanos também, gestão de pessoas, recrutamento e seleção. Hoje ele é sócio da Elliott Scott e ele tem a base dele em São Paulo. E é um prazer recebê-lo aqui. Esse vídeo a gente manda para os nossos clientes, deixa no canal e é sempre um conteúdo muito importante, principalmente assim para Ribeirão, para a região, né, para o desempenho e o desenvolvimento do setor. Bom dia, Simone. Bom dia, Bom clientes. dia. Bom dia para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo. Obrigado, Simone, pelo convite. Vai ser um prazer falar contigo sobre algo que eu sou apaixonado, que é recrutamento e seleção. Bom, e hoje o tema a gente vai falar sobre os softwares de RS, né? Tá sendo um tema até bem falado assim nos últimos tempos, né? Principalmente aí com a pandemia. Acho que as grandes empresas já usavam muito isso, né? Até para Sim. filtrar mais as pessoas no início dos processos. Mas ainda tem um pouco de dilema quanto a essa utilização, né? E eu vou fazer algumas perguntas aí, a gente vai trocando uma ideia. Vamos embora. Bom, o que eu queria te perguntar primeiro é quanto aos softwares de recrutamento e seleção, se eles realmente podem aumentar a produtividade e efetivar o processo seletivo em um tempo ágil, mais ágil que o comum. Vamos lá. Se em linhas gerais, sim, né? Qual é o grande problema? O grande problema é que, para a grande maioria das empresas, o software ele ainda continua sendo mais um processo que precisa ser gerido, né? Então, hoje você, na grande maioria das grandes empresas que tem, por exemplo, mais de 50 contratações por mês, né? Por mês não, por ano, geralmente elas têm algum tipo de sistema para gerenciar o recrutamento e seleção, tá? Para Uhum. essas empresas que têm uma necessidade muito grande, o software ele ajuda bastante, ele faz uma triagem, porque esse ainda continua sendo a grande dificuldade dos recrutadores e dos selecionadores. Como é que eu qualifico um currículo? Como é que eu qualifico um perfil? Né? Então, na grande maioria das vezes, os softwares eles são super interessantes, eles acabam trazendo uma agilidade desde que eles sejam gerenciados. Só que na grande maioria das vezes, o que acontece? Você não tem uma gestão do software. Porque a vida de um recrutador e de um selecionador é uma vida bastante intensa, né? Em linhas gerais, qual é a métrica que eu tenho? Para um candidato validado, eu preciso entrevistar 25. Nossa. Geralmente, uma shortlist, que são a lista ali dos candidatos que nós entendemos que tem o perfil experiencial e o perfil técnico, são formadas de 4 a 5 pessoas. Então, você tem, para eu chegar nesse número, claro, com o passar do tempo, você fica mais afinado com o perfil. Você tem de 100 a 125 pessoas conversadas. Uhum. Então, você imagina você gerenciar todo esse fluxo dentro de mais um sistema que você tem. Só Sim. que, por exemplo, isso eu estou falando para uma posição. Se você é um recrutador e um selecionador, se você tiver 2 posições por mês, você precisa falar com 250 pessoas. Para você colocar as informações dessas pessoas, as suas percepções, dentro de um sistema. Então, você percebe que, na grande maioria das vezes, o gargalo não é só o sistema, não é o sistema que está em xeque, é o processo que vem antes e o processo que vem depois. Certo, e hoje a gente precisa de fases mais apuradas também, né? Muita Sim, gente, o mercado, assim, hoje ele exige muito também, né? O que a gente até estava falando agora antes de começar, na área de recursos humanos, mesmo para a gente encontrar profissionais que tenham essas habilidades, né? E esse desenvolvimento, assim, tá difícil hoje, né? sim, a gente... o que geralmente a gente encontra, né? A gente encontra muita gente se candidatando para posições que eles não têm o perfil. É o que eu falo, é o famoso vai que, né? Vai que dá certo. Nunca dá certo. Né? Então, eu, por exemplo, eu conduzo vagas executivas, gerente sênior, diretoria, vice-presidente, e sempre tem um analista júnior de administração ali.
cara, o que você está fazendo? Você está poluindo o meu processo, né? Então, esses softwares, em linhas gerais, eles até ajudam a despoluir, mas você ainda tem uma questão de validar. Como é que eu valido um perfil que num primeiro momento faz sentido, né? Uhum. E aí já entrando assim nesse assunto, né, dessa validação, tudo isso é feito por meio da inteligência artificial, né, que tem no sistema. É, E você acredita que realmente a inteligência artificial ela é eficaz, assim? Até que ponto que ela é eficaz? Essa é uma discussão bastante interessante, né? Acho que há um ano passado, acho que para eu ser mais exato, saiu uma grande matéria num jornal de fora sobre como é que a inteligência pode ser manipulada. A inteligência artificial ela pode ser manipulada, né? E isso levantou uma grande questão de quem ainda programa a inteligência é um ser humano que eventualmente tem alguns vieses inconscientes. Então, ele manipula a inteligência, ele cria essa inteligência com os vieses que ele traz. E aí não tem como ser diferente, né? Mas em termos técnicos, a inteligência artificial ela consegue fazer de 2 a 3 bons filtros, justamente para tirar todos esses curiosos, as pessoas que não têm aquilo que nós queremos, né? Mas eu entendo que para algumas posições ela não resolve tudo, porque você ainda precisa ter uma validação em termos de comportamento, né? E aí qual é o grande lance quando a gente coloca algumas etapas online? Muitas vezes o candidato ele está cansado, ele não vai ter tempo para responder aquilo presença, né? De corpo Sim. presente. Você, às vezes ele não tem saco, ele não acha que ele tem que responder aquilo, e aí você perde bons candidatos por um processo que muitas vezes não faria sentido, né? É onde eu falo, você acaba burocratizando algo que poderia ser muito mais simples, quanto eventualmente qualquer entrevistador pegar o telefone, agendar uma conversa de 10, 15 minutos e estar preparado para fazer, por exemplo, uma entrevista por competência, né? Então, o software resolve? Resolve, mas há o risco de você perder excelentes candidatos, porque às vezes a agenda do cara não permite, né? Então, assim, você me falando isso até me veio aqui na cabeça, assim, dependendo da vaga, da importância da vaga, você tem que montar um escopo totalmente diferente É isso mesmo. na sua É isso mesmo. avaliação. É isso mesmo. É isso mesmo. Em linhas gerais, o que eu acho, né? E eu sempre falo isso. Qualquer processo seletivo, você vai ter duas grandes etapas. Existe um trabalho que precisa ser feito, existe uma entrevista final presencial. Ponto, né? O quanto mais você diminuir de uma maneira objetiva essas duas pontas, melhor vai ser o seu processo, né? Existem posições, talvez as posições mais operacionais, que você consegue fazer uma série de validações via sistema, né? Mas existem posições de liderança, e principalmente quando você tem candidatos que são muito assediados pelo mercado, que tem muitas oportunidades de emprego, ele pode simplesmente escolher qual é o processo seletivo pelo processo seletivo que vai gastar menos tempo dele. Então, existem algumas variáveis dentro do recrutamento e seleção que precisam ser muito bem pensadas, né? Eu acho, por exemplo, que você não pode conduzir o mesmo processo seletivo para posições operacionais de base como para posições estratégicas. Você está buscando coisas diferentes. Sim. Né? Eventualmente, o que aconteceria se você estivesse buscando um CFO que ele não fosse aprovado num teste para uma posição mais simples? E o que aconteceria se você tivesse um candidato mais simples aprovado para ser um CFO? E aí? Então, você não pode usar. Se você está buscando coisas diferentes, o processo ele pode ser igual em grande parte, mas eventualmente em outras partes não. Sim. Isso é... E tem que ser muito bem desenhado, porque é o começo, né? Aquele briefing inicial, porque senão o fim ele vai ser totalmente contrário do que você deseja, né? Do que o cliente deseja. Exatamente. E assim, bom, a gente já falou com relação à triagem eficaz, né, dos candidatos. E aí, quando você fala assim dos testes, desses tipos de testes online em software, qual que é a sua opinião sobre essa bateria de testes online que o candidato deve realizar para se candidatar na vaga, né? Você até citou um pouco
porque às vezes o candidato se cansa, ele não quer colocar tudo, e a gente acaba perdendo isso, né? Mas também o candidato tem que entender que isso faz parte, ele está Sim. deixando de se colocar, né? É como se na entrevista, se ele também não falar o que estão pedindo, ele também não se abriu ali para mostrar o que ele tem, né? Exatamente, exatamente. Assim, sim, em linhas gerais, tem algumas pesquisas que mostram que o ser humano consegue manter foco total em algo durante 20 minutos. Uhum. Então, eu acho que qualquer teste que seja feito, ele tem que durar no máximo 20 minutos. Tá. Acima disso, você corre o risco de ter um desvio padrão na atenção e aí, eventualmente, você começa a ter desvios em qualquer tipo de teste, né? Então, por exemplo, testes comportamentais, como o DISC, MBTI, geralmente levam de 5 a 10 minutos, né? Uhum. Você tem algumas empresas que insistem em colocar, por exemplo, um teste de lógica para todas as posições, que muitas vezes são testes que demoram mais do que 20 minutos, 40, 50 minutos. E aí é o que eu falo. Qual é a lógica de você colocar um teste de lógica aplicada para uma posição, por exemplo, que não vai usar nada disso, né? Então é onde eu falo, não é problema nenhum em você colocar testes. A questão é qual é o tipo de teste para quem. Qual o objetivo desse teste, né, que você Qual é o quer? objetivo, né? Qual é o É. objetivo? O que você está querendo medir? E aí aqui já fica uma grande provocação e até uma constatação que eu faço. Geralmente as pessoas que colocam esses testes nos processos seletivos não passariam nos testes. Realmente. Já vi muitos casos assim também. Pois é, É. pois é. E assim, entrando nessa parte assim do processo, quando você realiza, tem essa gestão de indicadores, né? Do Sim. processo. E como que você enxerga assim, que o software ele faz o acompanhamento dessas métricas no processo, né? Como É assim, que. existem softwares. Pode falar. Desculpa, Não, Ju. não, 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 pode vamos lá. falar. Assim, existem softwares e softwares, né? Uhum. Mas, em linhas gerais, os principais indicadores para recrutamento e seleção, a gente gira em torno de quantas vagas foram abertas, quantas vagas foram fechadas em quanto tempo, e, por exemplo, que é um indicador que eu acho que é super interessante, quantas pessoas desses processos seletivos estão na empresa durante 1 ano, 2 anos, e quanto deles foram promovidos, por exemplo. Porque aí você consegue ter uma visão se o seu recrutamento está sendo bem feito, né? Não Sim. preciso dizer que grande parte dos indicadores principais são esses 3 primeiros. Quantas vagas foram abertas, em quanto tempo foram fechadas e quantos candidatos estão sendo aprovados. Essa questão desse acompanhamento de médio e longo prazo, grande parte das empresas ainda não fazem, porque você acaba saindo do software de recrutamento e você entra no ERP, né? Então, o melhor dos mundos ainda são os softwares que conseguem pegar as duas Essa coisas, virada. entendeu? Exatamente. Entendi. É, E agora me veio aqui também a questão, vou voltar um pouco na Bora, questão vambora. da inteligência artificial. Se você acha que ela pode afetar o real conhecimento das etapas e da avaliação de um processo seletivo. Eu acho que pode ser, tá? Eu acho que isso pode acontecer, porque vamos lá, em termos de inteligência artificial, Simone, você não tem isso nesses softwares mais comuns, tá? Hum? Porque é impossível você ter uma inteligência artificial que consiga abranger comportamentos de processos seletivos de empresas diferentes. Uhum. Então, na grande maioria das vezes, todos esses softwares que não são de uma própria empresa, eles não têm inteligência artificial, eles funcionam por filtros, né? O que eles oferecem são filtros eventualmente mais rápidos e mais eficazes, mas não é inteligência artificial, ela não vai tomar nenhum tipo de decisão programada por você. As empresas que detêm uma equipe interna de desenvolvimento, essas empresas sim, e podem ter inteligência artificial. Se não me falha a memória, uma das primeiras empresas que teve isso e tem ainda é a Johnson Johnson. Ela tem um sistema próprio que ele é alimentado com todo o perfil comportamental que a empresa deseja, Entendi. né?
Então, essa empresa, por exemplo, ela tem sim um software que, como tudo que é feito por uma mão humana, pode ter algum tipo de viés inconsciente. Mas talvez qual é a grande vantagem? É uma empresa grande que já está nessa faz muitos anos e ela consegue corrigir e ela tem uma visão do todo, né? Então, por exemplo, se ela contratou alguém esse ano e daqui a 6 meses essa pessoa lá é demitida, existe todo um processo para avaliar por que ela foi demitida. Será que o nosso processo seletivo ele foi feito errado? Se foi, por que foi? Então, aí também uma coisa importante que você falou, muitas das plataformas hoje, na verdade, elas têm filtro, É né? filtro. E aí, assim, para quem está ouvindo que não sabe como funciona, o filtro é o seguinte: ele vai achar aquilo que você mandar ele achar. Então, se você está buscando alguém, sei lá, de treinamento e desenvolvimento, e a palavra-chave que você quer usar vai ser Scrum, ele vai te trazer todos os currículos que tem Scrum. Ele não vai, por exemplo, fazer nenhum tipo de validação além dessa. Então, ele vai achar aquilo que você mandar. Ele não vai tomar nenhum tipo de decisão por você, entendeu? Uhum. E quanto a essas plataformas aí que usam esses filtros, né? O que eu acho interessante, assim, claro, né? Uma evolução constante ali, mas eu acho interessante um pouco da autonomia que ela dá para o cliente, né? Sim. No caso, assim, das consultorias, nós somos consultoria também. Então, assim, às vezes o cliente quer saber, né? Tem pressa no processo. Então, você tem uma abertura até para o cliente entender o que você está fazendo, né? Porque às Você vezes traz para acha ele, que. você traz para ele visibilidade, que é o que todo dono de vaga, né? Todo mundo que tem um trabalho para ser feito no time dele, que ele conta com um recurso externo, seja um talent acquisition, seja um RH, qual é a grande preocupação? Cara, como é que está o meu processo? E aí, eu acho que a grande benfeitoria dessas ferramentas é justamente dar visibilidade. Olha, nós tivemos a abertura da vaga foi no dia tal, a gente teve 50 mil aplicações, já foram entrevistados 5 e nós temos 2 finalistas que estão dependendo da sua agenda. Então, a bola está com você, não está comigo, né? Então, em termos de visibilidade de processo, todos esses ATS são muito bons nisso. Realmente é trazer agilidade e fazer com que as entrevistas e o processo seletivo tenham um dono. E esse dono fica muito claro nisso, né? E principalmente aqui a gente tem, por exemplo, transportadora, então já é um setor muito agitado, né? Então tem que ter uma agilidade aí, quer saber, e isso assim, a gente tem hoje uma plataforma aqui, né? Que no caso é Filtro, como você bem citou, você bem sinalizou. E a gente notou isso, assim, né? Dessa agilidade também, né? Para a equipe, né? Tem a questão, tudo tem um lado bom e ruim, né? Em tudo na vida. Mas, assim, para a equipe, em termos de agilidade, até de integração, assim, da equipe, do que está fazendo, de um ajudar o outro com a vaga, isso tudo ficou mais dinâmico, né? Vamos falar assim. E aí, assim, aí são fases, né? São partes. Essa parte, aí tem a parte da avaliação, que vai ter o gap dela, né? Como você falou, tem a parte humana, é feito por uma pessoa. Pode existir essa falha, né? Assim como pode existir essa falha quando a própria empresa que precisa, às vezes não determinou um perfil direito, e aí a gente tem que voltar no processo, né? Tudo muito orgânico, assim. Exatamente, exatamente. Eu acho que, em linhas gerais, quem não trabalha com recrutamento e seleção ainda está aprendendo como é que essas ferramentas funcionam, né? E como você falou, você trouxe um grande problema no processo de recrutamento, que é o que nós estamos procurando? Qual é o job description dessa posição, né? Que tipo de competência tem que ter? O que você está buscando, né? Então, como eu te falei, a ferramenta ela vai buscar aquilo que você disser para ela buscar. Então, muitas vezes nesse processo de criação criação do job description, você colocar ali na ferramenta e você fazer o anúncio correto, você ainda tem algumas lacunas, alguns gaps que, se não tiver muito bem
preparado, você cria um processo completamente esquizofrênico, porque você não sabe o que está procurando, anuncia errado, e aí você recebe, cara, uma salada de pessoas. Aí não Menos do tem que você ferramenta. precisa. Aí, exatamente. Eu tenho um dado que só 9% dos candidatos que se cadastram para as posições que eu conduzo fazem sentido para os meus processos. Só 9%. Nossa, e isso porque tem as pessoas que se candidatam que não são, elas Porque já tem as pessoas sabem, que se né? Como. candidatam, exatamente. A maioria é candidato que ou não entendeu qual é o anúncio, ou se candidatou sem olhar. Não é um problema do anúncio, né? Porque sempre tomo muito cuidado com isso. É um problema deles se candidatarem porque eles acham que tem que se candidatar. É o famoso vai que eu sou chamado. É zero. Não vai A ser chance deles é chamado. zero. A chance é zero, né? Mas eventualmente a pessoa ela se sente compelida a isso porque ela acha que ela está buscando emprego. Basicamente é isso. Sim. E você acha assim que os softwares eles deixam um pouco, como a gente está falando de pessoas, gestão de pessoas, fica um pouco desumanizado? Como que você vê isso? Porque essas plataformas elas já têm uma resposta. Você pode personalizar tudo, mas você sabe que muitos ligam, mas Sim. por quê, né? Assim, Simone, em linhas gerais, eu nunca tive um candidato que reclamou, desculpa, que ele reclamou por eu ter dado uma resposta negativa. Mas, eventualmente, acontece comigo muito pouco. Mas, eventualmente, eu esqueço de dar um feedback. Mas eu já tive candidatos que reclamaram de eu não ter dado feedback. Né? Então, primeiro, eu acho que essas ferramentas elas ajudam sim numa questão de organização, numa questão de agenda, de você mandar uma mensagem, né? E assim, depende muito de como está o processo. Eu vou te dar um exemplo. Você imagina um processo seletivo de 4 fases, Uhum. sendo que as 2 últimas fases a última fase é uma entrevista presencial com o gestor da posição e a penúltima fase é com você. Então, querendo ou não, você cria um vínculo, mesmo que muito rápido e muito simples, com a pessoa. Então, dependendo, vale a pena você mandar um e-mail, uma mensagem para o WhatsApp, muito simples, pode até ser a mesma mensagem que você manda para todo mundo, e você mandar para essa pessoa. Eu acho que o grande problema é você não mandar nada. E eu consigo te dizer, acho que essa é a maior reclamação de qualquer candidato, de qualquer nível que temos hoje no Brasil, a falta de feedback. Não interessa qual é a resposta. O duro é não ter resposta nenhuma. E geralmente é apertar um botão. Ponto. Exato. Né? Hoje essas facilidades, assim, tanto para o candidato quanto para nós, né, que estamos no mercado atuando, isso é muito para o cliente, porque são 3 pontas ali, né? Então, para você ligar tudo isso, é, a gente fala de software, disso, daquilo, mas assim, realmente a gente precisa disso, dessa estrutura, né? Precisa, Precisa. porque como eu te falei, né? Para uma posição, para um cliente, Simples. para um candidato validado, eu converso de 5 a 25 pessoas. Então, assim, é humanamente impossível a gente não errar. Eu acho que talvez o grande ponto é errar menos, né? Sim. E assim, só para terminar, você falou algo bastante interessante. Você falou que são 3 pontas, né? É o candidato, é o prestador de serviço, que no caso somos nós, e é o cliente. O que eu sempre falo é o seguinte: a partir do momento que você, prestador de serviço, você fala o nome do seu cliente, automaticamente o candidato vai ligar o cliente ao serviço que você tá fazendo por ele. Exatamente. E o cliente ele precisa entender também para ele validar os fornecedores, porque a maioria não dá feedback, a maioria fazem processos soltos, são deselegantes, são mal educados. Então, é importante com que essas 3 pontas estejam alinhadas. Né? A gente vê muito isso aqui também. Nessa área é algo em todas as áreas, nessa questão de atendimento ao cliente, candidato ao nosso cliente, o cliente ao nosso cliente, né? Exatamente, exatamente. Então, essa é uma preocupação nossa aqui também, porque a gente entende, ainda mais nessa época agora, muita gente procurando emprego, né? A pessoa já está emocionalmente, ela já está um pouco Sim, desestruturada, né? Ainda você não dá o feedback, ou você demora, né? É claro, tudo tem o seu tempo, mas assim, isso
vai gerando uma angústia, parece que é algo em cadeia, assim, né, na sociedade hoje. Exatamente, assim, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, desde o ano passado, aflorou muitas coisas nas pessoas, né? Então elas estão mais ansiosas, elas eventualmente estão mais nervosas, tem muita gente que está sem emprego. Então, do nosso lado, a gente precisa entender isso também, né? Então, o que eu sempre digo é o seguinte: o que é combinado não é caro. Então, você precisa estar preparado para cumprir aquilo que você está dizendo. Se você diz que em 2 semanas você vai dar alguma resposta, dê essa resposta. Mesmo que seja, olha, não tive novidade nenhuma, daqui a 2 semanas eu volto com você, tudo bem? Tudo bem. Mas esse é o grande ponto. O grande ponto é a maioria não faz isso, seja por uma questão de falta de recurso, né? Seja por uma questão de falta de organização. Sim, e isso realmente faz sentido e tem um efeito. Já aconteceu aqui até um caso interessante que não, alguns assim, o candidato acabou entrando em outra empresa, nem foi pelo nosso processo, e aí acabou chamando a gente para fazer avaliação, por quê? Porque a gente deu retorno para ele, entendeu? Exatamente. Então, assim, isso pesa muito, assim, é algo tão simples, né? Se você for ver assim, né? É um conceito muito simples. Para quem trabalha com recrutamento e seleção, precisa ter muito claro que existe uma grande chance do seu candidato, em algum momento, se tornar o seu cliente. Exatamente. Simples quanto isso. E ainda mais em recrutamento, que é muito rápido, né? Assim, tudo gira muito rápido, porque a gente tem um tempo para fazer. São vários clientes ao mesmo tempo, e aí roda de novo, não é nada que demora, né? E para a gente tem esse interesse também em entregar logo para o cliente e atender rápido, né? Então, estando tudo alinhado, que é o que você falou, né? Tudo vai mais mais coerente, né? É mais fluido, todo mundo sabe o que está acontecendo, e principalmente todo mundo tem as suas expectativas muito bem acertadas. Né? Verdade. Edu, eu quero te agradecer, adorei. Obrigada, bom. Foi uma honra aí receber você. Eu espero que a gente se veja em breve aí, porque... Sim, me chama quando você quiser. Gostei bastante dessa conversa, acho que precisa ter mais conversas como essa. O mercado está mudando, tem muita coisa acontecendo, e eu acho que quanto mais gente preparada estiver disposto a falar, trocar ideias, eu acho que vai ser sempre bom. Com certeza. E o Edu também tem um programa no canal do YouTube, Eliot Scott, toda segunda-feira às 10. Toda terça às 10. Desculpa, terça-feira às 10. Também amadurecendo aí o setor, né? Trazendo muitas ideias profissionais. E é importante a gente compartilhar isso para a gente ter cada vez mais pessoas mais profissionalizadas aí na área, né? Com mais empenho. E é isso aí. Obrigada. E obrigado. uma ótima semana aí. Para quem quiser saber, chama Café das 10. Toda terça, 10 horas. Isso aí. Obrigado, Si. Obrigada, um beijo. Beijo, tchau.